É um privilégio carregar o nome de Cristo. E quando você carrega o nome de Cristo, seu testemunho vai longe. Há vários anos atrás, no Azerbaijão, eu visitava o primeiro-ministro todos os meses. Nós orávamos juntos. Ele era um comunista, mas eu consegui acesso a ele porque eu era um dos únicos 3 cristãos no país. Na época só tinha 3 cristãos. Ele queria saber o que é um cristão, porque eu passei a vida aprendendo eles e agora eu tenho a chance de conhecer um cara a cara. Então nós não devemos nos envergonhar de ser cristãos. Não nos envergonhemos de seguir Jesus em seus sofrimentos, sem esquecer que nós somos perseguidos não por ser quem somos, mas porque a maioria do mundo rejeitou Jesus. Nós confiamos na presença de Deus, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. E Deus nunca vai permitir que a perseguição se torne individualmente insuportável. Nós vemos isso em 1 Coríntios 10, verso 13. Então, essas são respostas bíblicas à perseguição. Todas elas são baseadas nas Escrituras. E como nós reagimos como adventistas? Como nós historicamente reagimos? Com o lockdown do Covid-19, cada um reagiu de uma maneira diferente, não é mesmo? Algumas pessoas usam máscara na igreja, outras pessoas não. Eu conheço pessoas que não saem de casa desde março. Eles pedem comida por aplicativos, tudo que compram é via entrega. Alguns deles estão muito assustados, têm imunidade reduzida, têm motivos por estarem com medo. Já outros dizem, isso é fake, é uma conspiração política. Tem todo um espectro de opiniões dentro da igreja adventista. É um fato que nós não reagimos a essa crise com qualquer senso de unidade. E, historicamente, os adventistas nunca responderam à perseguição com unidade. Na Primeira Guerra Mundial, o Kaiser, o rei, queria convocar os jovens da Alemanha e a igreja adventista se dividiu por causa dessa questão. Devo eu servir ao exército do Kaiser Wilhelm? E foi dessa divisão que surgiu a Igreja Adventista da Reforma. Eles têm a própria conferência geral, publicam a própria lição da escola sabatina. E se você pegar a lição deles e ler, você vai pensar, essa é a lição desse trimestre, mas daí você lê e vê quem publicou? Não, isso é da Igreja da Reforma. Como foi que eles surgiram? Essa divisão aconteceu na Alemanha em 1916-17 e ela nunca se recuperou. E durante o comunismo a igreja também se dividiu, e a questão era, devo eu enviar os meus filhos para a escola no sábado? Os adventistas oficiais enviaram os filhos para a escola no sábado, e esses filhos puderam completar a educação. E os adventistas que não enviaram seus filhos para a escola no sábado se tornaram os adventistas secretos por toda a União Soviética. E os filhos deles não puderam completar a educação. Quando a União Soviética caiu, que lado da igreja pôde proporcionar líderes à igreja adventista? Foi a igreja oficial, porque os filhos deles completaram a educação. E essa rixa ainda existe em alguns lugares em países da ex-União Soviética. Os adventistas não reagem à perseguição com unidade. E eu quero sugerir hoje que na perseguição do fim dos tempos, nós provavelmente também vamos rachar em diferentes partes. Assim como nós reagimos de maneira diferente à pandemia do Covid-19 sobre a qual ainda estamos. Alguns vão achar desculpas ou até mesmo justificar a perseguição dos perturbadores de Israel. Alguns vão se acomodar à perseguição. Outros adventistas vão rejeitar, se entregar e simplesmente esperar pela segunda vinda. Nada na nossa história indica que nós teríamos uma reação unificada à perseguição. Se você não acredita em mim, então não conhece a história da igreja. Irmãos e irmãs, o Covid-19 é um chamado a despertar. Existe muito que deveríamos estar pensando nesse sábado. Estamos nos unindo em oração? Estamos crescendo raízes na palavra de Deus? Conhecemos nós as Escrituras? Estamos nós guardando as Escrituras nos corações para caso um dia nós não tenhamos uma cópia física dela? Estamos nós semeando a verdade da palavra de Deus enquanto temos liberdade para isso? Enquanto nossa liberdade dura? Estamos construindo reinos e império na terra ou servindo ao reino de Deus? Estamos nós acumulando tesouros na terra ou acumulando tesouros no céu? Existe algo na terra que esteja atrapalhando a nossa fidelidade ao nosso Pai Celeste? E talvez o mais importante, a nossa mensagem a esse mundo moribundo está clara? Se nós vivemos num mundo que rejeita mais e mais as fundações morais da Bíblia, como adventistas, nós tradicionalmente defendemos a separação entre igreja e Estado. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos é que nós estamos vendo a separação do país de Jesus. Esse é um desafio muito mais fundamental que nós estamos enfrentando aqui. Não estamos falando da separação entre igreja e Estado, estamos falando da separação de Deus do país. À medida com que as elites seculares estão cada vez mais impondo uma utopia secular sobre nós. A nossa mensagem está clara. Numa nação que está mais e mais rejeitando a fundação moral das Escrituras,
Eu quero desafiar vocês a se dedicar novamente a proclamar uma mensagem com uma voz clara e alta. Não existe outra fundação. Não existe outra fundação do corpo de Cristo a não ser Cristo somente. Não existe nenhum outro evangelho a não ser o evangelho de Jesus Cristo. Não existe outro caminho a Deus a não ser através de Jesus. Não existe qualquer outro mediador entre Deus e a humanidade a não ser Jesus. Não existe qualquer outro ser digno de adoração a não ser o Deus, o Criador, nosso Pai Celeste. Não existe qualquer outro dia que vai substituir o sábado como dia de adoração. Não existe outra esperança a não ser a bem-aventurada esperança. Não existe qualquer outro nome pelo qual a humanidade pode se salvar. É isso que as pessoas sabem sobre nós? Se as pessoas olhassem para o mural do nosso Facebook, veriam uma mensagem de esperança? Ou elas veriam só essas besteiras que são postadas no Facebook hoje em dia? Sabe, eu vejo alguns adventistas em redes sociais que eu espero que ninguém que esteja pensando em se tornar um adventista leia aqueles posts. Às vezes eles são brutais, absolutamente selvagens. Que mensagem estamos dando ao mundo? Estamos dando a mensagem de que Jesus vai voltar? E que o reino dele é um reino de justiça? E que também é baseado no princípio do amor sacrificial, e que nós somos chamados hoje a amar uns aos outros e modelar os princípios desse reino? Ou eles só veem que nós estamos tão divididos como o mundo ao nosso redor? Eu quero desafiar vocês hoje. As fundações judeo-cristãs dos Estados Unidos estão se erodindo muito rapidamente. As elites admiráveis estão tentando impor uma nova admirável utopia secular. E nós estamos vendo como resultado inevitável o caos político, social e moral no país. Eu só moro aqui há 13 anos e já vi muitas mudanças acontecendo nesses 13 anos. Aqueles que estão aqui há mais tempo do que eu podem dizer que os Estados Unidos é muito diferente dos anos 50, 60 ou 70. Nós, como país, estamos quase na borda do precipício. Nos campos de concentração de Stalin, quando você chegava lá, os guardas permitiam às pessoas ter um único item pessoal. Um item pessoal. Podia ser uma caneta, podia ser um pente, um objeto pessoal, talvez uma foto da sua esposa. E por que eles faziam isso? Porque eles sabiam que, se você fosse estar preso ali por uns 10 anos, eles podiam garantir a sua obediência absoluta, através da ameaça de confiscar aquele único item que você tinha. Isso era tudo que precisava para comprar a obediência humana. Uma caneta, um pente, uma foto da sua esposa. O coração humano pode se tornar cativo mesmo até de um objeto miserável. Nós temos que nos perguntar hoje: são os nossos corações prisioneiros dos modos desse mundo? Existe algo nos nossos corações hoje que nos separa do reino de Deus? Existe algo hoje na minha vida que está entre mim e Jesus Cristo e eu posso largar de tudo exceto dessa coisa? Como oração, eu gostaria de colocar no telão, mas o meu PowerPoint falhou, então, Pai amado, eu confesso hoje que falsos deuses infiltraram meu coração. O meu coração, assim como o coração da mulher de Jó, se tornou um prisioneiro desse mundo. Por favor, Pai Celeste, durante as horas do sábado, remova hoje esses falsos deuses do meu coração. Tire o poder que eles têm sobre o meu coração e que todo o meu ser seja cativo somente a Ti e a Tua palavra. Que essa seja a nossa experiência hoje. Jesus está voltando. Ele terá um povo preparado e esperando por Ele. E quando Ele vier, existe a promessa da vida eterna. Não vale trocar isso por um pente, ou uma foto, ou um lápis. Dediquemos hoje toda a nossa vida a Jesus. Amém.